Hoje eu vim te contar 7 tipos de mediunidades mais comuns. Será que você se encaixa em alguma delas? Vem comigo! Olá, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Laís e eu tô aqui para te ensinar uma vida muito mais leve, transformada e conectada com a espiritualidade, sem firulas, de uma forma prática para você aplicar no seu dia a dia. Hoje eu vim te contar os 7 principais tipos de mediunidade que a gente tem por aí, para ver se você se encaixa em algum deles. E antes da gente começar, eu quero te contar que existem vários tipos de mediunidade. Mas o que eu resolvi fazer? Para o vídeo não ficar muito longo e muito cansativo, eu resolvi separar os 7 principais tipos de mediunidade, porque assim fica mais fácil de você se encontrar, caso você esteja tendo aí mais contato com o mundo espiritual. Mas tem mediunidade de tanto tipo que misericórdia. E antes eu vou te explicar rapidamente o que é mediunidade, porque essa pergunta surgiu lá no meu Instagram, tá? A mediunidade é a sua capacidade de se conectar, de se comunicar, de enxergar ou de ter algum tipo de contato com o mundo extrafísico, ou seja, o mundo espiritual. E aqui eu separei os 7 principais tipos para você aprender mais sobre isso. O primeiro tipo de mediunidade é a mediunidade sensitiva. O médium sensitivo, ele sente com muita facilidade qual a energia daquele ambiente, ou daquele espírito, ou daquela pessoa, qual é a intenção, ele consegue sentir tudo isso com muita facilidade. Lembra que no vídeo anterior eu falei que a chave para a gente entender se é uma energia boa ou ruim é o nosso sentimento? É se você se sente com medo ou se você só leva um susto? Então, o médium sensitivo, ele nem precisa fazer essa avaliação, porque ele automaticamente já sabe se é uma energia boa ou se é uma energia ruim. O médium sensitivo, ele faz uma leitura energética, mesmo que inconscientemente, e aí ele tem uma facilidade muito grande de identificar qual é o objetivo, qual é a função, por que aquela energia está ali. Seja ela em espírito, seja ela em matéria, ou seja, a gente está falando tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. O segundo tipo de mediunidade é a mediunidade clarividente, que é o que? Você conseguir enxergar o mundo extrafísico, você conseguir enxergar o mundo espiritual. Ou seja, você consegue ver a aura das pessoas, você consegue ver espíritos, você consegue ver os seres de luz, você consegue enxergar. Muitas vezes isso começa a se manifestar com a visão periférica, então você começa a ver vultos. E como é que essa clarividência ela se manifesta? A gente tem aqui um chakra localizado entre as nossas sobrancelhas, que é o nosso chakra frontal, mais conhecido como terceiro olho. Quando o terceiro olho está mais ativo, a gente consegue ter mais contato com o mundo espiritual através da visão. E olha que coisa interessante. Quem é médio clarividente não precisa estar de olhos abertos para poder enxergar essas energias, enxergar esses seres. Por quê? Porque a gente não enxerga com os nossos olhos físicos, a gente enxerga com o nosso terceiro olho. Então, mesmo de olho fechado, você consegue muitas vezes ver aquele espírito ou aquela energia. O terceiro tipo de mediunidade é uma mediunidade que a gente já comentou aqui no canal algumas vezes, que é a mediunidade auditiva. O médium auditivo é quem consegue escutar vozes, consegue se comunicar com o mundo espiritual. Pode ser uma voz tanto externa, ou seja, a sensação de que alguém chegou aqui e te passou uma informação, ou também a voz pode vir como se fosse dentro da sua cabeça, te passando essa informação. Mas toda vez que você tem algum tipo de escuta do mundo espiritual, você é um médium auditivo. O quarto tipo de mediunidade é o médium curador. Não é um tipo tão comum, porém eu tenho certeza que você conhece algum médium curador. Sabe aquela benzedeira, sabe aquela rezadeira que sua avó conhecia? Que te levava para rezar, que ficava batendo umas folhas em você? Então, elas se enquadram nesse tipo de mediunidade, que é a mediunidade curadora, onde elas conseguem promover a cura de alguma situação quando elas fazem uma oração, ou quando elas passam a mão, ou quando elas passam alguma coisa ao redor do seu corpo e do seu campo. O quinto tipo de mediunidade é a mediunidade psicofônica. O psicofônico é o médium que chega para você e consegue te transmitir uma mensagem do mundo espiritual. Ele não vai pensar sobre isso, ele só vai transmitir. Ele é o canal de comunicação. Ele vai falar. Ele tem o chakra laríngeo, que fica aqui na altura da nossa garganta, aberto. Então, a informação chega
passa direto. A informação chega e passa direto para você. Por exemplo, são aquelas pessoas que simplesmente começam a te falar um monte de informações sobre a sua vida, coisas que você tem que fazer, coisas que vão acontecer. E no final, nem ela mesma sabe por que ela falou isso. E antes do sexto sinal, a gente vai fazer um combinado. Se a sua energia bateu com a minha, se você está gostando do nosso conteúdo, já se inscreve aqui no canal, porque aqui você vai encontrar muitos conteúdos relacionados à espiritualidade, à energética, ao autodesenvolvimento, para você conseguir aplicar e ter uma vida muito mais leve. Então não esquece de se inscrever no canal e deixar um like para mim. O sexto tipo de mediunidade é a mediunidade intuitiva. É uma mediunidade que também é bem comum. O médium intuitivo, ele recebe a mensagem e ele te passa a mensagem. É como se fosse o psicofônico. A diferença entre o médium intuitivo e o médium psicofônico é que o médium intuitivo, ele recebe a mensagem, ele sabe qual é a mensagem que ele vai te passar. E ele não precisa te passar exatamente naquele momento, ele pode te passar em um momento posterior. Já o médium psicofônico, quando ele estiver de frente contigo, aí sim ele vai abrir o canal e falar o que precisa ser dito. O médium intuitivo é aquela pessoa que muitas vezes te para assim no meio da rua e fala assim: olha, eu tenho uma mensagem para você. E aí a mensagem faz muito sentido. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a mediunidade de incorporação, que também é bem comum. E que existem muitos preconceitos com relação à mediunidade de incorporação e existe muita desinformação também com a mediunidade de incorporação. Por quê? Porque você não vai sair do seu corpo para um espírito tomar vantagem do seu corpo e começar a te controlar. Não é isso que acontece. A mediunidade de incorporação é quando você estabelece um alinhamento energético, geralmente pelos seus chakras, com um espírito. E aí você consegue transmitir o que ele quer falar, se você também for médium psicofônico, e você consegue transmitir os trejeitos, você consegue dar um passe, você consegue fazer uma bênção, fazer uma reza, dependendo de qual espírito seja. Mas eu vou fazer um vídeo específico só para mediunidade de incorporação, porque também tem muito tabu e muita informação errada na internet sobre isso aí. Então é isso, gente. Esses foram os 7 principais tipos de mediunidade. E eu quero que vocês me contem aqui nos comentários se vocês identificaram que vocês têm algum desses tipos de mediunidade, tá? Não esquece também de se inscrever aqui no canal e deixar um like para eu entender que você gostou e trazer mais vídeos como esse. Um beijão e tchau, tchau!